Começando mais uma live hoje. E hoje eu vou falar com vocês a respeito da avaliação, tá? Eu gostaria de saber se vocês que estão me assistindo aqui, né? Como é que vocês fazem a avaliação? Quais os critérios que vocês utilizam para avaliar um paciente, tá? Quem estiver iniciando na área, vocês têm dificuldade de fazer avaliação? Eu acho que nos últimos anos, né, até mesmo antes de atuar na área da saúde estética, uma das minhas maiores dificuldades era avaliar meu paciente, porque meu curso, vocês sabem que a biomedicina, a formação do biomédico não é uma formação em que a gente aprende a ter contato com o nosso paciente, né? A gente não consegue às vezes lidar com as pessoas porque, quer queira ou quer não, a biomedicina é um curso de bancada, né? Em sua grande maioria, né? Nas grandes grades curriculares das grandes universidades, os alunos eles não têm contato com o paciente. Algumas universidades já estão se adaptando a isso, inclusive a que eu ministro aula se adaptou muito bem, que é a Unifip. Lá os alunos eles já têm contato com os pacientes na graduação, principalmente quem já quer seguir a área da saúde estética. Isso é muito importante, porque a gente acaba tendo uma convivência maior, a gente sabe como lidar em determinadas situações, tá? Só que eu não tive isso. Na minha época, não existia cadeiras na área da saúde estética, então até a própria avaliação, né, eu tive que me virar, de fato. Na pós-graduação a gente vê um módulo, mas a gente sabe que um módulo é muito pouco para tudo que a gente precisa saber, tá? Então a gente precisa se aprimorar. E como foi que eu busquei me aprimorar? Através de estudo, através de vivência. A minha vivência prática fez com que eu aprimorasse cada vez mais a minha avaliação. Se eu pegar a minha avaliação de 3 anos atrás, de 2 anos atrás, vai estar totalmente diferente a de hoje, né? E isso só pode acontecer, isso só aconteceu porque eu comecei a ter vivência prática dos procedimentos, eu comecei a ter contato com o paciente, eu vi o que é que eu poderia acrescentar durante a avaliação e o que é que eu poderia retirar, tá bom? Então, gente, a anamnese, basicamente, né, é uma avaliação, é um diagnóstico, é uma entrevista realizada pelo profissional da saúde, tá, ao paciente. E essa entrevista, ela tem um intuito. O intuito dela é a gente descobrir, né, chegar no ponto inicial de diagnóstico, só que no caso não é o diagnóstico de uma doença, é o diagnóstico de uma disfunção estética, tá? Esse é o ponto principal. Então, quando você está diante do seu paciente, tá, você está diante de um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, você vai ter que encaixar muito bem as peças para que você tenha um quebra-cabeça montado de forma correta. O paciente ele vai trazer para você um problema, no caso é uma disfunção estética, que é a queixa principal dele, só que às vezes a queixa principal dele, tá, não é o real problema. Isso pode acontecer. Às vezes o paciente ele vai chegar para você, por exemplo, falando que tem gordura localizada no abdômen inferior, mas na verdade você nota que aquele paciente ele não tem gordura localizada no abdômen inferior. O que ele precisa tratar é um melasma. Mas até que a gente crie confiança com o paciente, para que a gente explique o que é necessário que ele faça, aí é que é complicado, porque a gente precisa ter um jogo de cintura para mudar um quadro ali na avaliação, né? E a gente só consegue isso através do ganho de confiança do nosso paciente, tá certo? E, gente, não é tão simples, tá? A avaliação, já falei pra vocês aqui algumas vezes, que a gente precisa até utilizar algumas técnicas de marketing também, tá? Mas o que eu quero que vocês lembrem é que antes de ser um profissional da estética, a gente é um profissional da área da saúde. E que a gente fez um juramento ético e que a gente precisa cumprir. Então, a gente numa avaliação, a gente não pode sair ofertando tudo que tem na clínica para o nosso paciente. A gente precisa saber qual a dor principal do nosso paciente e ofertar um tratamento em cima da dor dele. Esse é o ponto principal, tá certo? E aí eu questiono vocês hoje, questiono vocês agora, né, nesse momento, se vocês realmente sabem fazer uma avaliação estética, tá? Quem for profissional, me fala o que é que vocês fazem durante a avaliação.
Vocês têm algum protocolo a ser seguido durante a avaliação? Vamos interagir, gente, nessa live, para eu não ficar só falando e jogando informação sem saber o que eu preciso abordar aqui para vocês. O que é importante para vocês pode não ser importante para mim. Então vamos lá, Gisela, tá? Deixa eu ver, Giovana acabou de entrar também, Rogéria. O pessoal que entrou agora vai me informando o que é que vocês fazem na avaliação, né? Quais são os critérios que vocês utilizam para avaliar o paciente? Seja uma avaliação estética, corporal ou facial, qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer diante da avaliação? Eu acredito, gente, pelo menos é a minha conduta, tá? O primeiro ponto de uma avaliação é o questionário inicial. O grande segredo, tá? Você seguir o protocolo, logicamente, mas o primeiro ponto do protocolo é o questionário inicial, tá certo? Então, o questionário inicial é muito importante para eu saber se aquele paciente vai se encaixar em determinado protocolo ou não. E quando eu falo protocolo, não é eu simplesmente pegar um protocolo de um profissional e aplicar para mim. Não, é um protocolo individualizado de acordo com o que meu paciente vai me responder para durante essa avaliação, tá certo? E eu acho que a grande dificuldade de vocês hoje é montar esse protocolo. A gente só consegue montar protocolo, gente, se a gente entender cada procedimento estético. Eu não tô falando para vocês aqui dominarem tudo de procedimento estético, até porque nem eu domino, mas a gente precisa saber o básico de cada procedimento para que durante a avaliação a gente consiga estabelecer um protocolo individualizado para aquele paciente. E um protocolo individualizado envolve o somatório dos procedimentos que ele vai precisar no intervalo correto, no tempo correto. E algo que vocês esquecem muito, a grande maioria dos profissionais esquecem do home care. Qualquer protocolo que vocês montarem durante a avaliação do paciente tem que ter o home care, gente. Estética corporal tem que ter o home care, estética facial tem que ter o home care. Por quê? O home care, gente, vai fazer com que o paciente lembre de vocês toda vez que ele for usar à noite. Então, o paciente, quando usa um sabonete, um tônico, um hidratante que você recomendou, você, quer queira ou quer não, vai estar ligado a esse paciente. E vocês sabem que durante as minhas aulas eu defendo muito o uso dos cosméticos manipulados, tá certo? Por quê? Porque é através do cosmético manipulado que eu consigo fazer com que meu paciente entenda, para que ele possa mudar essa composição, ou mudar o sabonete, ou mudar o tônico ou hidratante, ele precisa voltar para mim. Não é que eu use um hidratante da Vichy, ou então não indique uma La Roche-Posay. Gente, eu indico. Agora, o grande ponto é que existem cosméticos estratégicos que eu gosto de manipular, porque eu sei que para meu paciente precisar de mais, ou então continuar o tratamento, ele vai ter que voltar para mim para eu mudar esse cosmético. Então, essa é uma forma de vocês, quer queira ou quer não, conseguir reter o paciente na clínica, não só para entregar um resultado eficaz, tá? Como também fazer com que ele crie uma rotina de cuidados com a pele, que na verdade a grande maioria não tem essa rotina, né? A gente que é profissional, às vezes a gente escorrega na rotina, né? E a gente é profissional, quanto mais o nosso paciente. Então a gente realmente tem que estar no pé. É como eu sempre falo, você tem que ser coach do seu paciente. Você tem que saber se ele está utilizando o cosmético adequado, se ele está utilizando realmente o que você recomendou, se ele está seguindo as instruções, tá certo? Isso é muito importante durante o tratamento, tá? E você tem que explicar isso durante a avaliação, porque a avaliação é o seu primeiro contato com o seu paciente, e o primeiro contato é muito importante, tá? É aquela história, a primeira impressão é aquela que fica. Então é muito importante que antes de você saber realizar uma toxina botulínica, antes de você saber realizar um procedimento estético injetável em microvasos, ou até mesmo emagrecimento, ou até fios, preenchimento, bioestimulador, antes de tudo isso, é importante que você crie um vínculo com o seu paciente na avaliação. Você pode fazer tudo isso, mas se sua avaliação não for bem feita e você não passar segurança e confiança para o seu paciente, você não vai conseguir fechar um protocolo com ele, você não vai convencer ele do que é uma toxina botulínica, não vai convencer ele a fazer um procedimento estético injetável em microvasos. Então, como eu falei para vocês,
tem que estudar a avaliação de vocês tem que ser criteriosa, tem que ter uma ficha para cada procedimento, tem que ter perguntas específicas, tá certo? O questionário inicial faz isso por vocês, tá? É o grande guia que vocês têm na clínica para saber o que é melhor para o paciente de vocês. E esse guia, ele tem que ser de acordo com o procedimento que o paciente marcou. Por exemplo, o paciente veio fazer um tratamento facial, vou pegar o protocolo, a avaliação do tratamento facial. O paciente veio fazer um tratamento corporal, eu vou pegar a avaliação do tratamento corporal. E por aí vai, tá certo? O paciente veio fazer, já marcou a toxina botulínica, quer fazer a avaliação de toxina botulínica, vai direto para a ficha de toxina botulínica. Então, assim, é importante que vocês tenham isso em mente, individualizar as avaliações. Feito o questionário inicial, que está dentro da avaliação, a gente vai para a avaliação clínica. Gente, existe avaliação clínica facial e existe avaliação clínica corporal. Existe avaliação clínica de microvasos. Tudo na área da estética é preciso uma avaliação clínica. Você tem que inspecionar seu paciente, você tem que apalpar a região. Se for uma avaliação estética facial, você tem que fazer utilizar a luz de UDI. Se for corporal, tem que ter a bioimpedância, tem que ter o adipômetro, tá? Se o paciente der relato de hipertensão, por que não aferir a pressão do paciente no momento da avaliação como uma forma de demonstração de carinho e cuidado? Antes da gente ser profissional da estética, a gente é profissional da saúde. Então, a gente tem que se preocupar, antes de tudo, com a saúde do paciente. E vocês sabem que o paciente, para realizar um procedimento estético, tem que ser um paciente saudável. A priori tem que ser saudável. Por quê? Por que a gente bate na tecla de que o paciente ele tem que ser saudável? Porque, pessoal, se vocês tiverem algum tipo de intercorrência, a gente precisar resolver, né? Às vezes tem que entrar com um medicamento que o paciente saudável ele pode tomar. Aquele que já faz uso de outros tipos de medicamento que não é saudável, talvez não possa fazer uso desse medicamento. E aí, numa intercorrência, a gente vai ter muito mais problema, né? A gente vai ficar sem saber como tratar aquele paciente, né? A gente sabe que você, profissional da área da saúde estética, que quer trabalhar com os injetáveis, você tem que ter em mente que antes mesmo de realizar o procedimento, de saber realizar, você tem que saber tratar qualquer tipo de intercorrência. Eu não tô 100%, digamos, eu não tenho a garantia 100% de que eu nunca vou ter uma intercorrência. Isso não existe, tá? Eu posso ter, eventualmente, uma intercorrência, porque intercorrência depende de mim como profissional, mas depende também do meu paciente, dos cuidados que ele vai ter. E se meu paciente, ele tiver intercorrência porque ele não teve os cuidados devidos, eu vou deixar de resolver porque foi o paciente que não tomou cuidado? Não, eu vou ter que resolver, tá certo? Por isso que é muito importante que vocês deixem tudo isso bem claro durante a avaliação também, tá? A questão dos pacientes com alguma patologia para fazer procedimento estético. Por exemplo, às vezes tem muito aluno que me pergunta: Mayara, paciente hipertenso, dá pra fazer procedimento estético? Aí eu vou falar pra você, depende. Paciente diabético, dá pra fazer procedimento estético? Depende, gente. É um diabético que faz uso de medicamento? É um diabético que tem alimentação regrada? Tá? Tudo isso vocês têm que levar em consideração, porque se for, não tem problema nenhum de você fazer um tratamento estético, porque ele tem cuidado com a saúde dele, ele tá sendo acompanhado, tá? Logicamente que ele não vai poder fazer todo tipo de tratamento, dependendo do caso dele. Tá, mas tem tratamento que dá pra fazer sim, e ele tem um resultado legal e ser acompanhado por você também, tá certo? Então depende muito de cada caso. Ah, Mayara, paciente tá fazendo uso de anticoagulante, Varfarin, Marevan, enfim, e quer fazer procedimento injetável. Dá pra fazer? Não, gente, não dá. E como é que a gente descobre isso? Através da avaliação, tá? Você questionando seu paciente, ele vai falando a respeito de tudo que ele usa ou deixa de usar. Bem, o questionário sendo feito, a gente tem a avaliação clínica, como falei pra vocês, que é muito importante, tá? Feito a avaliação clínica, tá? A gente pode puxar também do nosso paciente o perfil laboratorial dele. Por que não? Eu, como biomédica, eu sei, eu aprendi a realizar exames laboratoriais, tá? Eu aprendi a fazer um hemograma, eu aprendi a fazer um sumário de urina, entre outros. Por que não? Por que eu posso fazer e eu não posso solicitar? Aí tem muitos profissionais que questionam: ah, mas não é todo laboratório que vai aceitar. Gente, vai ter um laboratório ou outro que, se você fizer convênio com ele, ele vai aceitar.
a solicitação dos exames, tá? Gente, vocês querem uma live de como elaborar uma ficha de anamnese? Eu posso fazer melhor por vocês, tá? Eu posso falar aqui pra vocês como tá a minha ficha de anamnese. Aliás, posso liberar isso no meu canal do YouTube, tá? Eu vou fazer uma aula mostrando toda a minha ficha de anamnese facial e toda a minha ficha de anamnese corporal, como eu elaborei, como eu cheguei até essa ficha. Pra vocês terem noção, minha ficha de anamnese corporal tem 4 páginas e a de facial tem 3. Então tem muita coisa que eu posso discutir pra vocês durante uma aula. Vocês topam? Bem, gente, é isso. Essa live de hoje foi só pra gente frisar a questão da importância da avaliação, tá? Façam sugestões pra mim de temas de outras lives. Eu tô vendo que vocês sempre me questionam sobre vasinhos, né? Porque eu acho que já é algo que eu amo ensinar e amo fazer também. E invisto muito nessa parte de vasinhos aqui no Instagram, então não tem como vocês estarem perguntando a respeito disso. E é um mundo, microvasos é muita coisa, escleroterapia é muita coisa. A gente acha que é só injetar, como eu falo pra vocês, e não é, tá? Vai muito mais além, tá? Mas qualquer procedimento estético que vocês forem fazer, tá? No paciente, tudo começa com a avaliação. A avaliação faz parte, a avaliação é um ponto crucial. Tem uma colega minha, uma amiga, aliás, a Fê Piton, a Fernanda. A Fernanda foi minha professora, inclusive, de cursos e tudo mais. Hoje a gente é amiga. E tem uma coisa que ela fala, que eu acho muito sensato, é que ela disse que a primeira coisa que o profissional tem que comprar para fazer uma boa avaliação é uma impressora. A primeira coisa que o profissional tem que comprar para fazer uma avaliação é uma boa impressora. Isso não é frase minha, é frase da Fernanda, profissional que eu admiro muito, e que isso me marcou. E quando eu questionei a Fernanda, ela fala que a impressora a gente consegue imprimir as avaliações, os termos de consentimento. Um paciente que entra na clínica, ele não pode de jeito nenhum deixar de assinar uma avaliação informando que tudo que ele falou ali é verídico, é verdade, tá? E os termos de consentimento, tá? Autorizando o profissional a realmente realizar aquele procedimento nesse paciente, tá certo? Então isso é muito importante. Antes de vocês comprarem qualquer equipamento, porque ninguém me questionou aqui, né? Quais equipamentos que devem comprar, os primeiros equipamentos faciais, os primeiros equipamentos corporais, né? Antes de vocês resolverem comprar esses equipamentos, invistam num bom computador e numa boa impressora, porque vai livrar vocês de muita dor de cabeça. Bem, pessoal, é isso, tá? A live de hoje foi sobre esse tema. Estou disposta a discutir outros temas com vocês também, por isso que é muito importante a participação de vocês e as sugestões, tá? Então, um beijo, um forte abraço e até a próxima live.